O filme começa com uma velha se inscrevendo em um site de namoro. Ao mesmo tempo, vemos um idoso que também está montando seu perfil de namoro, e os dois são viúvos. A dupla de idosos então dão match e logo começam a conversar. Os dois se abrem sobre suas vidas e, depois de discuti-las, decidem se encontrar para jantar. Na cena seguinte, o homem chega a um restaurante e segue em direção à mesa dela. Após trocarem cumprimentos, a mulher conta que o marido e o filho faleceram e agora ela só tem o neto, que mora com ela. O homem, por sua vez, conta que sua esposa faleceu há 3 anos. À medida que se sentem confortáveis, o homem admite que usou um nome falso, Brian, no site de namoro, e seu nome verdadeiro é Roy Courtney. Ao ouvir isso, a mulher confessa que também usou um nome falso online. Seu nome verdadeiro é Betty McLeish. Ambos riem muito da coincidência de seu engano compartilhado. Após o breve encontro, Betty é resgatada por seu neto, Steven. Mais tarde, Roy vai para uma boate, onde seu amigo Vincent já está sentado com outras 2 pessoas. Roy compartilha com entusiasmo um plano de negócios com eles, prometendo dobrar rapidamente seu dinheiro. Ele informa que fingiu ser banqueiro e abordou um empresário russo para um esquema de investimento. O empresário está disposto a investir 800 mil em seu esquema, mas primeiro deseja que Roy e seu grupo invistam uma pequena quantia apenas para garantir que tudo esteja seguro. Roy explica que eles precisarão investir coletivamente 200 mil royals e seu dinheiro será duplicado. Impressionados com sua proposta, Vincent e os 2 homens concordam em participar e em não revelar sua verdadeira identidade. Porém, um deles, Brin, revela seu nome por engano. Só então, Roy recebe uma ligação de sua namorada anterior, Betty. A cena então muda para uma sala de cinema, onde Roy e Betty estão no segundo encontro. Depois que o filme termina, eles decidem voltar para casa a pé, mas os joelhos de Roy cederam repentinamente e ele não consegue se levantar direito. Então Betty o ajuda a andar. No dia seguinte, porém, vemos Roy em seu apartamento, bem apoiado nos 2 pés. Ele pede à sua equipe que transforme seu apartamento em um escritório. Logo depois, os homens da outra noite, junto com 2 russos bem vestidos, chegam ao escritório improvisado. Roy explica o esquema de investimento que lhes dará lucro em uma semana e mostra um teclado que pode ser usado para transferir dinheiro para suas contas. Eles usarão este teclado para gerenciar suas contas. Depois que Roy transfere seu investimento de 200 mil libras para uma conta conjunta, os russos são instruídos a transferir 800 mil libras para a conta também, conforme planejado. Justamente quando tudo está indo bem, Brin pergunta abruptamente aos russos quanto de comissão eles pagam ao presidente Putin. Esta piada sem graça irrita os russos, levando-os a retirar o seu investimento. Depois disso, o restante dos investidores culpa Brin por não manter a boca fechada. Então Roy diz que eles precisarão reconquistar a confiança dos russos. Após a reunião, Roy vai ao encontro de Betty. Ele anda deliberadamente com uma bengala, fingindo estar com dores no joelho. Aqui, Betty menciona que comprou recentemente um carro novo e se oferece para lhe dar uma carona. Roy fica intrigado ao saber que ela comprou o carro em dinheiro. Eles então vão juntos para a casa de Betty e têm um jantar agradável. Mais tarde, seu neto Stephen chega em casa e demonstra descontentamento ao ver Roy. Depois do jantar, Betty e seu neto acompanham Roy até sua casa. Mas quando ela percebe que ele mora no último andar, ela sugere que ele fique na casa dela para evitar subir escadas. Stephen hesita, mas Betty insiste, então Roy concorda e leva seus pertences para a casa dela. Na manhã seguinte, enquanto Roy toma café fora de casa, ele percebe um homem desconhecido em um carro observando-o. Nesse ínterim, Stephen expressa suas preocupações e avisa sua avó que ela está se aproximando demais de um completo estranho, mas Betty o ignora, pois ela começou a gostar de seu novo encontro. Roy os ouve, mas não leva isso a sério. Seu personagem encanta Betty, mas o neto acha os comentários da avó irritantes. Roy então diz a Stephen que ele tem negócios urgentes para resolver, e Betty diz a Stephen para levá-lo. Ele deveria visitar um paciente que sofre de câncer no pâncreas no hospital. No entanto, depois que Stephen sai, Roy não entra. Em vez disso, ele foge pela porta dos fundos, larga a bengala e caminha até o escritório como um velho saudável. Na cena seguinte, os russos voltam ao escritório e Brin começa se desculpando pelo comentário rude do outro dia.
Como um gesto de compreensão, ele revela que todos os 4 duplicaram o seu fundo de investimento para chegar a 400 mil. Roy então transfere prontamente o dinheiro extra para a conta conjunta e os russos também transferem seus fundos para a conta conjunta, finalmente selando o acordo. Seguindo isso, um dos russos abraça Brin com entusiasmo, e é quando Brin percebe que o russo está blindado com fios, no momento em que ouvem as sirenes da polícia se aproximando. A força policial entra no prédio e, felizmente, Brin e seu parceiro conseguem escapar pela porta dos fundos. Depois que Brin e seu parceiro se foram, é chocantemente revelado que Roy, a força policial junto com Vincent e os 2 russos, estavam, na verdade, trabalhando juntos para enganar Brin e seu parceiro. Eles já ganharam 200 mil reais com pouco ou nenhum esforço. Após o sucesso de seu notório plano, Roy retorna e se reúne com Stephen no portão do hospital. Durante o jantar, Stephen menciona que vai se ausentar por algum tempo para um lugar chamado Prisão de Spandau, onde eram mantidos criminosos de guerra nazistas. Stephen então pergunta se Roy alguma vez serviu na guerra. Este último faz uma breve pausa e admite ter trabalhado no exército, o que resultou na cicatriz no pescoço. Depois do jantar, o casal de idosos se despede de Stephen e Roy, mais uma vez, percebe o homem em um Audi prateado que o persegue há algum tempo. Poucos dias depois, Roy e seu parceiro Vincent visitam um açougue de propriedade do mesmo russo que fazia parte de seu plano. Eles estão indo até a casa dele porque ouvem uma reclamação e descobrem que o russo exige mais dinheiro por seus serviços, mas Roy não vai dar isso a ele. Em vez disso, ele chama 2 de seus homens. Mais tarde, Roy visita a casa de Beth com seu parceiro Vincent. Quando ela chega, ele apresenta Vincent como seu consultor de investimentos. Beth fica surpresa quando Roy menciona que deseja deixar algo de seu testamento para ela. Ela insiste que ele deixe tudo para seu filho Robert, mas Roy admite que não gosta do estilo de vida do filho. Vincent e Roy então enganam Beth para que revele sua riqueza total, que é de cerca de 2,8 milhões de libras. Impressionado com a quantia, Vincent começa agora a sugerir que ela invista todo o seu dinheiro. Ele afirma que ela pode receber o dobro do retorno de seu investimento nos próximos 5 anos. Ele ainda tenta convencê-la a abrir uma conta conjunta com Roy, mas Beth diz que precisa de tempo para tomar uma decisão tão importante. Na manhã seguinte, Beth, Roy e Vincent estão sentados do lado de fora, discutindo como Roy obteve um lucro de 20 mil libras com seus investimentos. Só então chega Stephen. Ele diz que hoje foi dispensado mais cedo do trabalho. Stephen percebe os documentos de investimento e lembra à avó que ela confia cegamente no velho ao oferecer-lhe todo o seu dinheiro. Beth fica ofendida com essas palavras e Vincent também decide ir embora, pois acredita que não é o momento certo para fazer um acordo. Enquanto isso, Stephen finalmente percebe seu erro e pede desculpas por ter causado a bagunça. Mais tarde, Roy sugere a Beth que ele deveria dar 10 mil libras a Stephen dos 20 mil de lucro que obteve, e eles poderiam usar os 10 mil restantes para uma viagem. Beth fica surpresa ao ouvir isso, mas está grata. Na tarde seguinte, ela corta o cabelo de Roy e expressa seu desejo de ir para Berlim. Enquanto os dois conversam alegremente, ela começa a se sentir mal e de repente cai no chão. Roy tenta chamar uma ambulância, mas ela pede que ele ligue para o médico. Mais tarde, o médico revela que ela teve outro derrame. Preocupado, Roy pergunta se há algum tratamento, mas Beth hesita em fazer as cirurgias e ficar na cama. Ela não quer viver como se já estivesse morta. Naquela noite, Roy coloca Beth na cama e, percebendo seu estado de saúde, concorda em ir para Berlim com ela. No dia seguinte, enquanto fazia compras com ela, Roy percebe que está sendo seguido por Brin, então, imediatamente, combina um encontro com Beth em um restaurante em 1 hora. Preocupado, ele segue para o metrô, sendo seguido por Brin. Brin logo o confronta, revelando que ele descobriu seu esquema fraudulento. Ele agora quer seus 100 mil de volta, ou então exporá a verdadeira identidade de Roy a Beth. Dizendo isso, ele encurrala Roy, mas nosso astuto herói empurra Brin para os trilhos, e ele consegue escapar de lá, sem ser notado. Após o incidente, Roy se reúne com Beth no local combinado e expressa seu desejo repentino de voar para a viagem. Na cena seguinte, o casal chega a Berlim, onde conhece Stephen. Ele se oferece para mostrar a cidade a eles, pois parece conhecê-la bem. O trio então visita vários museus de guerra e arquitetura atraente.
Depois disso, Betty decide que precisa explorar sozinha e promete voltar ao hotel na hora certa. A seguir, a vemos parada em frente a um prédio antigo e suspirando profundamente. Mais tarde, Betty chega ao hotel com a mão machucada. Ela diz que errou um pé na calçada e escorregou. Roy cuida de seus ferimentos e beija suavemente suas mãos, deixando a mulher mais atraída por sua gentileza. No dia seguinte, Steven leva o casal a um hotel, um prédio antigo que Roy acha perturbadoramente familiar, como se já o tivesse visto antes. Dentro de um apartamento, Steven, de repente, revela que ele verificou os registros de serviço de Roy e descobriu que ele foi destacado para cá depois da guerra. Ele tinha vindo a este mesmo edifício há muitas décadas, 3 anos depois da guerra, e um assassinato ocorreu naquele dia. Agora que seu disfarce foi descoberto, Roy admite sinceramente que trabalhava para uma agência de inteligência encarregada de caçar criminosos nazistas. No ano de 1948, ele veio a Berlim para prender um poderoso nazista chamado Martin Geiger. Um flashback mostra um jovem soldado britânico chamado Roy e um alemão, Hans Taub, chegando à residência do criminoso, que é o mesmo quarto em que estão no presente. Um homem abriu a porta e alegou que Geiger não estava presente no momento, mas os agentes insistiram em ficar. Então o homem foi até a cozinha preparar um café. Mas na verdade ele era o próprio Geiger. Então pegou uma faca e segurou-a contra o pescoço de Hans. Isso forçou Roy a largar a arma, e Geiger de alguma forma a conseguiu. Então, na luta que se seguiu, Roy, o soldado britânico, foi morto por Geiger, enquanto Hans sobreviveu. Aqui, Roy finalmente confessa que seu nome verdadeiro é Hans, que serviu como tradutor de alemão para um soldado britânico. Ele conta o dia em que o soldado britânico foi morto e como ele próprio escapou por pouco da morte. O rosto do soldado estava tão desfigurado que Roy aproveitou a oportunidade para assumir sua identidade. As pessoas já pensavam que ele e Roy tinham características faciais muito semelhantes. Então, daquele dia em diante, ele se tornou Roy Courtney, cidadão britânico. Com sua proficiência em inglês, ninguém questionou sua nova identidade. Mudou-se para Londres e começou a viver como inglês, longe dos horrores da guerra na Alemanha. Ao ouvir suas palavras, Stephen pensa que ele é uma pessoa má e avisa sua avó para ficar longe dele, mas Betty fica ao lado de Roy. Ela diz a Stephen para parar de se intrometer em seus assuntos de agora em diante. Assim que o neto sai da sala, Betty expressa seu apoio a Roy, afirmando que sente que não está sozinha quando ele está com ela. Quando o casal volta para casa, a primeira coisa que Betty pede é ligar para Vincent. Ela decidiu transferir todo o seu dinheiro para uma conta conjunta, compartilhada com Roy. Mais tarde, Roy se encontra com Vincent, mas Vincent sugere a Roy que ele deixe pelo menos parte do dinheiro para Betty ajudar com sua condição médica. O ganancioso Roy, no entanto, descarta a ideia, pois está determinado a drenar cada grama de seus 3 milhões. Poucos dias depois, Vincent visita a casa de Betty e ajuda ela e Roy a preencher a papelada para combinar seus ativos individuais na conta conjunta. Ele então fornece teclados separados para concluir as transferências de dinheiro. Mas então, Betty pondera um pouco, perguntando-se se deveria guardar algum dinheiro para si devido ao seu estado de saúde. Vendo isso, Roy a convence a fazer o mesmo, transferindo toda a sua riqueza para a conta conjunta. Eu também estou dentro. Os dois então definem uma senha para a conta, e Betty mostra uma foto de flor na parede. Então eles decidem usar a palavra de 6 letras, Lírios. Depois de tudo finalizado, Roy finge que recebeu uma ligação de seu filho Robert, que está vindo para Londres e quer se encontrar. Ele afirma que não se importará em ir até lá, mas Betty o incentiva a conhecer seu filho. Seguindo o conselho dela, Roy faz a mala e afirma que vai viajar durante a noite e inclui o teclado dentro da mochila. Antes de sair, Betty pede que ele beba água para se manter hidratado, pois viajar pode ser cansativo. Então Roy vai até a cozinha e Betty olha curiosa para sua bolsa. Na estação ferroviária, Roy finge estar hesitante. Então deseja não ter que ir embora e passar a noite com Betty, mas ela o incentiva a conhecer seu filho. Momentos depois, o trem chega e ela o acompanha calorosamente. Depois disso, a cena muda para um quarto de hotel onde Roy é visto relaxando e bebendo. Em estado de embriaguez, ele vasculha sua bolsa em busca do teclado, mas fica chocado ao descobrir que ele desapareceu. Ele rapidamente entra em contato com o atendimento online do banco, mas eles não conseguem atendê-lo sem um teclado.
Ele então pergunta se eles podem enviar um novo teclado para ele, o que é possível, mas levaria alguns dias, deixando-o perturbado. Sem outra opção, Roy volta para a casa de Beth apenas para encontrá-la completamente vazia. De repente, ele a vê segurando um teclado na mão, então inventa uma história de que o voo de seu filho estava atrasado. Em resposta, Beth revela que transferirá 50 mil da conta conjunta para sua conta pessoal para cada mentira que Roy contar. Ela detecta várias mentiras do velho, incluindo que seu retorno repentino à casa dela foi apenas para conhecê-la, e ela rapidamente transfere um total de 200 mil em 1 minuto. Em pânico, Roy finalmente pergunta a Beth quem ela realmente é. Então ela o direciona para uma pintura de uma flor de lírio na parede, sugerindo sua verdadeira identidade. Em um flashback, vemos Beth, ainda jovem em Berlim, cujo nome verdadeiro é Lily. Roy, cujo nome verdadeiro era Hans, ensinava inglês para ela, e é revelado que ela estava perdidamente apaixonada por ele. Um dia, enquanto esperava por Lily, Hans ouve música vindo de uma sala. Quando ele entra, ele descobre as 3 adoráveis irmãs de Lily praticando dança. Um deles o convida para dançar com ela e ele aceita. Mas Hans acaba se revelando um pervertido e logo começa a se comportar mal com a irmã. Ele até rasga seu lindo vestido quando ela tenta ir embora. Após o incidente, ele entra na sala onde Lily está. Num acesso de raiva, ele se força contra ela para vingar seu insulto. Quando Hans desce, ele percebe as 3 irmãs ao lado do pai. Eles não sabem o que aconteceu com Lily, mas papai repreende Hans pelo incidente da dança. O menino mente e diz que a irmã tentou beijá-lo, mas mesmo assim, ele é expulso. Como resultado, o menino humilhado posteriormente retalia difamando a família por sua ligação com os soldados britânicos. Beth, também conhecida como Lily, revela que seu pai foi condenado à morte por causa das acusações. Sua mãe então tirou a própria vida, deixando apenas as 4 irmãs. Mas infelizmente, durante a guerra, 3 deles foram mortos na explosão de uma bomba, exceto Lily. Depois de descobrir sua verdadeira identidade, Roy admite seus defeitos. Beth pega um gravador e diz a ele que agora tem provas completas de seu crime. Ela revela ainda que Stephen é um pesquisador habilidoso que investigou minuciosamente as atividades criminosas de Roy. Com a ajuda dele, ela conseguiu atrair Roy para ela. Roy fica surpreso, mas afirma que ela ainda não tem provas de que ele é Hans Taub. Em resposta, Beth conta a ele sobre aquele dia em Berlim, quando ela chegou ao hotel com a mão machucada. Vemos que a casa onde Beth esteve era na verdade a antiga casa de sua família. Agora havia sido convertido em uma instituição de caridade infantil. Ao entrar em seu antigo quarto, ela abriu um compartimento secreto no chão, mas acidentalmente pressionou a mão nas unhas ali. Dentro do compartimento, ela havia escondido um medalhão. Esse medalhão continha mechas do cabelo de Roy do passado. Beth está confiante de que isso será suficiente para provar sua verdadeira identidade. Como se não bastasse, Vincent faz parte de sua equipe. Acontece que Stephen o encurralou mais cedo e ameaçou revelar seus golpes às autoridades, então isso deixou Vincent sem escolha, a não ser ajudá-los. Beth revela que Stephen não é realmente seu neto. Além disso, o cara que escutava regularmente do lado de fora, em um Audi prateado, é na verdade um de seus netos. Os dois são parceiros e a ajudaram a encenar todo esse cenário. Além disso, ela nunca teve um derrame e até o médico estava envolvido. Ela fez tudo isso para convencer Roy a transferir todo o seu dinheiro para a conta conjunta. Depois de dizer tudo isso, Beth entrega a ele seu teclado e diz que agora só restam 100 mil em sua conta. Mas como ela está prestes a sair, Roy a ataca, mas Beth de alguma forma rebate e pede ajuda. Momentos depois, chegam 2 homens. Um é um açougueiro russo e o outro é um investidor enganado. Lily diz que sobraram 100 mil na conta dele e mais tarde ela ouve Roy gritando de dor por dentro. A cena então corta para um hospital onde vemos Roy completamente paralisado. Vincent o visita e lhe oferece uma bebida, que Roy bebe com relutância. Mais tarde vemos que Lily não está tão sozinha. Ela tem muitos filhos e netos e está tendo um grande reencontro com sua família. E é aqui que o filme termina. Ok, pessoal? Obrigado por assistir.
Vejo você novamente no próximo vídeo.